Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Disse Davi a seu filho Salomão, para ele ser forte e corajoso, para ele ir direto ao trabalho, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime. E ele foi falando com o seu filho, aquele filho que ele ensinou também, que tinha que pedir sabedoria a Deus, e foi o que Salomão pediu a Deus, foi sabedoria. Salomão poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele pediu a Deus sabedoria. E é o que pedimos a Deus todos os dias: sabedoria, discernimento espiritual. Pedimos a Deus também autonomia, que possamos ter o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas e dar toda a autonomia para que Ele fale conosco, para que Ele direcione, para que Ele não nos deixe desanimar, porque muitas coisas que uma pessoa às vezes está fazendo ou está na sua família, no seu lar, tem coisas que desanimam, dá desânimo, porque a pessoa está tendo muito trabalho, porque educar filhos não é fácil, viver num casamento não é fácil. Quando eu era criança, jovem, adolescente, eu achava que quem casava já estava casado, ponto, acabou, e ali não tinha mais problemas para os casais. Eu achava que todo casamento era perfeito e que as pessoas, igual contos de fadas, e foram felizes para sempre. Era isso na minha inocência só não, na maioria das minhas amizades, das minhas amigas, a gente achava que casamento era assim, que tinha perigo de perder o namorado, mas os casamentos eram felizes para sempre, era o que pensávamos. Hoje as crianças, por tantas informações, por tantos divórcios, tantas separações, as crianças de hoje já veem diferente, às vezes carregam um peso, uma preocupação sobre a família dela, como viver com aquela família, como suportar às vezes brigas, discussões e coisas tão difíceis. Mas a palavra de hoje vem para nos encorajar. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, porque ninguém consegue nada sem trabalho. Ninguém consegue uma família linda sem ter trabalho dentro dela, porque a educação de filhos dá muito trabalho, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos direciona. Com o direcionamento dele, as coisas vão mudando dentro dos nossos lares, e coisas que era para se aceitar não aceita mais, a pessoa não aceita mais, porque Deus vem mostrando, vem trabalhando. Você precisa deixar, porque hoje somos templo do Espírito Santo. Aqui nessa palavra: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Antes tinha que fazer um templo para Deus. Hoje
O templo do Senhor somos nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Aquilo que Deus começa, ele vai até o final. Assim como diz em 1 Crônicas 28, versículo 20, também se confirma. Tudo que Deus começa, Deus termina, ele vai até o fim. Agora, nós que somos falhos, às vezes, ele nos chama para começar uma obra em nós e às vezes nós queremos fugir, porque é difícil, porque é melhor, mais fácil, o que agrada as pessoas, viver em concordância com Deus, com o Espírito Santo de Deus, pedindo ajuda para Ele, pedindo, conversando, crendo que Ele está fazendo uma boa obra dentro de você. Não pense que vai agradar todo mundo. Você vai achar resistência às vezes. Pessoas que querem que você continue fazendo o que você fazia antes. E o Espírito Santo de Deus vai te direcionar, porque Ele está fazendo uma boa obra e Ele não deixa pela metade, só que você tem a sua parte. Se você não aceitar, Ele não vai concluir a boa obra em você. Temos que ser fortes e corajosos e não desistir das coisas de Deus. Não ter medo, nem desanimar, porque tem coisas que são pesadas, porque outras pessoas transformam a vida da pessoa, uma vida pesada, uma vida cheia de problemas, uma vida de medo, uma vida que assusta. Então, a pessoa tem que ser forte, tem que confiar em Deus e saber que Deus sempre tem uma saída para todo problema. Para todo problema tem uma solução. E não ficar ouvindo só o que é mal, o que é desagradável, o que te tira do propósito de Deus, o que deixa, sabe, uma pessoa quando carrega um fardo, ela vê algo para fazer e ela fala, isso é muito pesado para mim. Tem pessoas que elas têm que cuidar de outras pessoas, como um exemplo, um sogro, uma sogra que está enfermo e que dá muito trabalho e que às vezes judia até da nora, porque aproveita e fala para o seu filho que está precisando dormir cedo e que não pode ouvir barulho naquele lar, e o lar tem que ser totalmente silenciado para satisfazer aquela pessoa. E a nora, ela às vezes, por ter o temor do Senhor, ela engole tudo, ela deixa a vida dela e ela começa a se sacrificar. E ela fala, como que eu vou conseguir? Mas Deus fala, não desanime, mãos ao trabalho, não tenha medo, porque Deus está com você, Ele está com você, você não está só. Tudo que é feito no oculto e o escondido, aquilo tudo é revelado, porque Deus não deixa nada oculto e escondido. Deus não abandona os filhos dele com uma tarefa que ele não suporte, e ele vai te honrar. Tudo que Deus começa, Deus termina. Toda boa obra, ele vai até o fim. Agora, você também precisa honrar o que Deus está fazendo em você. Seja forte, corajoso, corajosa, meu irmão, minha irmã, porque as coisas que fazem, aqueles trabalhos árduos, aquelas coisas que você acha assim, meu Deus, e agora eu não vou conseguir, mas Deus está trabalhando dentro de você, está te dando coragem, porque no final você vai ter honra de Deus e Ele vai te honrar aqui na terra.
Muitas pessoas falam, eu amo Jesus e quero ir até o fim com ele, mas às vezes as coisas ficam tão difícil, que as pessoas começam a murmurar, a falar coisas que não deve, a dizer, por que comigo? Justamente com você, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus, para mostrar que Deus está com você na sua vida, que Deus vai te colocar num lugar de destaque nesta vida, que outras pessoas, tem pessoas que falam assim, como que você aguenta isso? Como que você passa por isso? Se fosse eu, largava tudo. Isso aí vai demorar. Você vai se desgastar. Sabe, uma obra, uma construção que a pessoa começa a fazer e aquilo tudo vai dando errado? E começa uma parede torta, um problema na encanação, na elétrica, e a pessoa vai ficando, meu Deus, eu estou gastando tudo, gastando dinheiro, gastando energia, e fica querendo desistir de muita coisa, daqueles sonhos e planos. Pois Deus diz assim, não desista, eu estou com você, só seja forte, corajoso, corajosa, porque está pensando que o inimigo das nossas almas, ele vai querer tudo bonitinho na vida dos filhos de Deus, que encontremos tudo com facilidade. Aqueles que estão fazendo coisas erradas, o inimigo está deixando de lado. Por quê? Porque eles já são eles mesmos que fazem coisas erradas com a vida dele e com a vida de outras pessoas. Mas quando ele vê que uma pessoa, ela fala para Deus, Senhor, me usa, faz conforme a tua vontade, e ela está ali ajudando, vivendo uma vida que agrada a Deus e na construção de dias melhores para as pessoas ao seu redor, fazendo uma boa obra que glorifica o nome de Deus. Aí o inimigo começa a trabalhar, começa a mexer com pessoas para atrapalhar a boa obra de Deus. Foi assim com Neemias também. Neemias estava lá na construção de um muro, do muro de Jerusalém, que apareceu os opositores, para colocar defeito e para dizer, quem é esse aí que vai conseguir? Tá vendo que ele não vai conseguir? Aí começaram a chamar Neemias, depois que Neemias não largou o trabalho, começaram a ameaçar a vida de Neemias, e assim é na nossa vida. Por isso que Deus fala, ele não fala assim, olha, vai ser muito fácil, vai ser muito simples, você já tem tudo nas suas mãos. Não, ele fala, como Davi falou para o seu filho, seja forte e corajoso, meu filho, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, não tenha medo, porque quem está com você é Deus, é o Senhor, é o meu Deus, e que eu confio, ele não vai te deixar só. Pois o mesmo Deus de Davi e Salomão é o nosso mesmo Deus, é o nosso Pai Todo-Poderoso, com uma prova tão grande que ele nos ama e que não nos abandona e não deixa a obra pela metade, que ele enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para nos livrar do pecado, da morte, para nos libertar do cativeiro, do inimigo das nossas almas. Hoje, o Espírito Santo de Deus está te falando com você. Seja forte e corajoso. Eu estou com você, você não está só. Você vai conseguir, é só deixar espaço para mim. Não fique triste, não desanime. Seja muito forte. Você vê, Deus conosco, somos a maioria esmagadora. Não há problema maior do que nosso Deus. Deus faz com que os problemas desapareçam. Agora, seria simples, né? Aí não teria a glória de Deus. Você não veria a glória de Deus. Se você não passasse por algumas coisas na sua vida, você ia achar tudo muito simples, tudo muito fácil.
ninguém ia olhar para você com um olhar diferente, olhar de vencedor e de vencedora, porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai te fazer vencedor, vencedora. Só não desanima, só não deixa de fazer o que Deus te entregou, porque muitos não chegam ao trono, muitos não chegam ao seu propósito, porque eles largaram pela metade. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando dentro de você. Ele está mostrando que você, com Deus, você com o Espírito Santo, escutando a voz de Deus, a tua vida ele faz uma transformação tão grande que quem olhar para você vai falar: nossa, é o templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo usando aquela vida, porque ela não tinha capacidade de aguentar isso, ela não tinha capacidade nenhuma de fazer essa obra sozinha. Não tem coisas que Deus não possa fazer na tua vida. Então só confia em Deus. Ele não te deixará no meio do caminho. Ele não é como pessoas que o que nós fazemos todos os dias, será que a gente agrada a Deus 24 horas? Não tem esse ser humano que consiga, porque somos falhos e Deus é santo. Deus é santo. Mas assim, se você faz algo, você diz não para uma pessoa, ela já não aceita. Ela às vezes desaparece da sua vida, porque simplesmente você não fez o que ela queria. Quando você não muda de rumo, aquela mulher está fazendo isso e ela está fazendo errado com a vida dela. Problema do outro que está pensando isso com a sua vida. Você deve conversar com o Espírito Santo de Deus, e aquilo que te der paz, faz. Não faz para agradar outras pessoas que te tiram daquele caminho que Deus te entregou, porque a armadura de Saul não servia para Davi. E pessoas que olham falam: como é que você vai de peito aberto? Como que você vai, Davi? Deveriam ter falado, eu acho que muita gente falou para Davi: como que você vai? Você está louco, aquele gigante vai te matar. Você vai sem uma armadura, você vai sem arma, você pega umas pedrinhas na mão. Mas o que todo mundo não sabia, Davi sabia. Davi tinha certeza do que Deus estava fazendo com ele, que era Deus quem ia lutar por ele, não era ele. Porque sabemos que a nossa força não é nossa, a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não faz as coisas pela metade. Ele não é homem para mentir, e nem é filho de homem. Ele não é homem para enganar, Ele não engana, e não é filho do homem para que minta. Quantas pessoas com voz boazinha e chega perto da outra, a alarga. Para com isso, você está se desgastando, você está acabando com a sua vida, você está perdendo o seu tempo. Aí você tem que perguntar para o Espírito Santo de Deus se realmente é para você largar a obra que Deus te entregou. Obra, as pessoas pensam que é só construção, mas é uma obra dentro de você. Eu estou fazendo uma transformação na minha vida, e está mudando na minha casa, e está mudando no meu trabalho, e está mudando no meu ministério. Aí, claro, outras pessoas já vão começar a olhar, e muitas vão querer atrapalhar. Atrapalhar como? Dando uma opinião que pode te tirar da obra do Senhor. Neemias não parou, Neemias não olhou para o lado esquerdo nem para o direito, ele olhou para o propósito, aquilo que Deus te entregue para ele. Olha para a tua vida, valoriza o que você tem e seja forte e corajosa, porque Deus é contigo. Pega essa palavra, não desiste do que é teu, porque às vezes quando as pessoas soltam, tem um monte querendo ficar no teu lugar. Está repreendido em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje.
Senhor, vem com tua bênção, nos faz forte. Espírito Santo de Deus, nos dá coragem, nos dá domínio próprio. Nos coloca, Senhor, na posição que o Senhor quer, para que a boa obra seja cumprida através de nós. Nos usa, Espírito Santo de Deus, em nossos lares, em nossas vidas, nossos trabalhos e ministérios, e que a obra de Deus se cumpra em nossa vida. E nos faz, Senhor, muito forte, mas nos dá muita coragem, Senhor, porque no mundo precisamos de coragem, precisamos da tua força. Sozinho não iremos, mas com o Senhor tudo posso naquele que me fortalece. Vai declarando: tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é certa, porque Deus não é homem nem mulher para nos deixar na metade do caminho. Agrada a Deus. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, e nos protege para a tua glória. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.